Olá pessoal, eu sou Adriana Ventura, deputada federal por São Paulo e presidente da Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção no Congresso Nacional. Estou aqui para falar sobre a maior operação de combate à corrupção que o nosso país já teve, a Lava Jato. A operação que colocou em xeque um sistema corrupto que envolvia políticos, grandes empresários e muitos intocáveis. A operação que devolveu orgulho para a nossa população. A Operação Lava Jato tem sido muito atacada ultimamente, mas ela é apoiada por muitas pessoas. Vejam os depoimentos. 17 de março de 2014, dava início à maior operação de combate à corrupção da história desse país, do mundo. Uma operação como essa deixa como legado uma esperança a todos nós brasileiros, esperança essa que me fez entrar na política em 2018. A Operação Lava Jato é um marco na luta contra a corrupção no Brasil. Os seus números são assombrosos e comprovam sua importância. 500 pessoas denunciadas, 165 condenações, penas que superam 2.000 anos, 185 acordos de delação e 14 acordos de leniência, tendo recuperado mais de 4 bilhões para os cofres públicos. Nós não só passamos a acreditar com a Operação Lava Jato que corruptos poderosos poderiam ser presos, como também vimos muitos corruptos poderosos na política e na iniciativa privada irem para trás das grades. Mas todas essas punições, o apoio popular, fizeram com que os inimigos da Lava Jato, corruptos, não medissem esforços para destruírem a operação. O que vivenciamos hoje é um grande retrocesso. É uma investigação legítima, pública e transparente, feita aos olhos de todo o país, cujas decisões foram confirmadas pelas instâncias superiores. E desmoralizar tudo isso interessa a quem? Abre espaço para grupos de interesses internos e externos corromperem agentes políticos do Brasil para as suas utopias. E isso é extremamente preocupante. Depois da Lava Jato, não houve alternativa apresentada por nenhum dos poderes para dar continuidade ao combate à corrupção. E por isso mesmo, nós, população brasileira de bem, nós que não queremos compactuar com a corrupção, devemos ajudar a blindar a Lava Jato, a proteger a Lava Jato para que ela continue trabalhando, atuando e mostrando que o crime não deve compensar nesse país. E infelizmente agora, interesses escusos fazem de tudo para desmontar aquilo que deveria seguir e que deveria, acima de tudo, continuar punindo aqueles que tiraram a esperança do povo brasileiro, saqueando os seus recursos pagos com os seus impostos. A conspiração contra ela sempre existiu, agora mais do que antes. Golpes contra a Operação Lava Jato precisam ser rechaçados e nós devemos nos unir para defender a Operação Lava Jato como o símbolo do combate à corrupção no nosso país. Aceitar o fim do combate à corrupção sem protestar é o mesmo que cooperar com a corrupção. A corrupção tira dos menos favorecidos a esperança de um dia melhor, de um mundo melhor, de um país melhor. É claro que mudanças são bem-vindas e aprimoramentos são necessários, mas nós não podemos retroceder no combate à corrupção no Brasil. Aquela sensação de que finalmente a impunidade estava sendo combatida no Brasil, trazida pela Lava Jato, não pode ir embora. E nós precisamos nos manter firmes em toda e qualquer iniciativa que possa continuar combatendo a corrupção no Brasil. Por isso, a Operação Lava Jato foi muito mais do que essa operação de combate à corrupção. Despertou a nação brasileira, despertou o povo brasileiro, dizendo a este povo que ele tem a força, que ele tem o poder. O poder emana do povo e seu nome será exercido. E isso pode ser dito nas ruas e você não precisa ter medo, precisa ter coragem. E o povo brasileiro mostrou que tem coragem. Nós, parlamentares aqui em Brasília, devemos seguir essa luta contra a corrupção tendo a Operação Lava Jato à frente. Pelo trabalho, pelo conhecimento dela, por tudo que ela tem, que ela possui e que ela representa. No momento que nós estamos passando
por uma regressão no combate à corrupção e à criminalidade, é mais do que necessário que toda a sociedade, todos os políticos honestos se levantem para defender a Operação Lava Jato. Eu acredito que a operação mudou o curso da nossa história, investigando e prendendo gente que até então zombava sorrateiramente do povo brasileiro e não tinha a menor responsabilidade com o país. Agora nós temos que estar vigilantes. Isso revelou a importância da transparência, do controle e do acompanhamento das verbas públicas. Lembro aqui a frase: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Vamos vigiar o emprego de verbas públicas. É hora dos brasileiros de bem se unirem para fazerem a coisa certa e lutarem contra a corrupção e a impunidade. Há muito trabalho pela frente, mas somos a maioria e não aceitaremos que roubem o nosso futuro e nossa esperança. Um avanço que ocorreu no Brasil punindo ricos e poderosos, algo que a sociedade há muitos anos clamava e que não assistia. Infelizmente, nós estamos vendo a Lava Jato perder força a cada dia e, consequentemente, o combate à corrupção e impunidade vão ficando em segundo plano. Essa operação foi um marco, um grande orgulho para todas as pessoas de bem do Brasil e, claro, ela incomodou a máquina. Essa máquina que muitas vezes opera como uma gangue criminosa, voltada exclusivamente a extorquir, explorar e saquear os recursos das pessoas que produzem aqui no nosso país. E quero dar um testemunho aqui de apoio à Operação Lava Jato. Operação essa que teve a coragem de combater o verdadeiro esquema de corrupção brasileiro. O Brasil tem uma corrupção sistêmica e eles tiveram a coragem de ir atrás daqueles que são poderosos, sejam empresários ou políticos, e mostrando que todos são iguais perante a lei. Nosso país avançou a passos largos contra a corrupção e a impunidade, principalmente com os trabalhos frutos desta operação. Não é à toa que este movimento de apoio. A Operação Lava Jato cumpriu seu dever, desvendando o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Apesar do final intempestivo, o legado da Lava Jato permanecerá para sempre. Um exemplo disso é o próprio Brasil Consciente, que pauta suas ações inspirado nos exemplos da operação. Que hoje existe um quebra-cabeça aqui. Quebra-cabeça no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Judiciário, querendo desmontar essa operação que é um patrimônio imaterial do povo brasileiro. Venha conosco fazer o bom combate. É preciso reconhecer e agradecer aos investigadores da Polícia Federal, aos procuradores da República e aos juízes de primeiro grau e de outras instâncias que trabalharam e apoiaram a Lava Jato com tanto afinco, dedicação, coragem. Apoiar a Operação Lava Jato e o combate à corrupção é uma obrigação minha enquanto deputado federal, enquanto parlamentar, por isso deixo registrado aqui qualquer ação da Operação Lava Jato, conta com o meu apoio e estamos juntos. Um forte abraço. A Operação Lava Jato foi uma das maiores iniciativas de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro do nosso país. Ela trouxe para todos nós, como brasileiros que amamos esse país, um respiro, uma vontade e esperança da mudança. Combatemos a corrupção não apenas porque ela é imoral e antiética, mas porque ela é causa raiz de tantos outros problemas. A impunidade é um alimento para a corrupção e, pela primeira vez com a Lava Jato, empresários e políticos poderosos sem foro privilegiado foram investigados, julgados e punidos. Estou aqui para protestar contra o último cavalo de pau jurídico dado pelo Supremo Tribunal Federal, que ameaça extinguir a Operação Lava Jato, que é para todos nós, bons brasileiros, uma questão de orgulho. O Brasil divide-se antes e depois da Lava Jato, que separou as águas turvas das cristalinas. Mas pouco a pouco, dia a dia, a Lava Jato foi sendo atacada, desfeita, muito mais pelas suas qualidades do que propriamente pelas suas imperfeições. E pouco a pouco, o Brasil foi voltando a ser o que sempre foi, o paraíso dos corruptos, o país da impunidade, o país onde o crime compensa, o país onde os corruptos contratam advogados, sabe-se lá com que dinheiro, para comprar a sua impunidade. São promotores, policiais e tantas outras pessoas envolvidas na maior operação de combate contra a corrupção do nosso país e, quem sabe, do mundo. Vamos apoiar a Lava Jato. Vamos apoiar o combate à corrupção. Essa operação, ela não pode parar. No período eleitoral, todos que foram pedir o seu voto falaram que
queriam combater a corrupção e que defendiam a Lava Jato. Depois do início destes mandatos atuais, o que a gente viu foi um grande acordo unindo integrantes da oposição e do governo para acabar a Lava Jato e criar um ambiente de impunidade no Brasil. Em qualquer operação no combate e enfrentamento à maldita corrupção. Não é porque nós não olhamos nos olhos do malfeitor da corrupção que a corrupção é um crime leve. A corrupção mata numa escala incontável. A Operação Lava Jato mostrou que a lei é para todos e não adianta reclamar. Esse importante trabalho de combate à corrupção tem um caminho longo e difícil, mas juntos podemos fazer um Brasil melhor e mais justo. As bandeiras da Lava Jato não podem morrer nunca. Nós, brasileiros, temos o direito de ter um país onde a coisa pública seja tratada com honestidade. Foi por isso que eu me candidatei. O próprio STF já destinou mais de 150 milhões recuperados pela operação para ações de combate à Covid-19. Ou seja, pela primeira vez e graças à Lava Jato, dinheiro da corrupção está sendo usado para salvar vidas em nosso país. Enfim, estou convencido de que temos motivos de sobra para desejar vida longa à Lava Jato. Esta combinação memorável de ética, conhecimento e coragem, única em nossa história, foi desmontada para nosso profundo desgosto, mas não desfaz a nossa legítima esperança de voltarmos a ter essa poderosa combinação a serviço do povo. Não podemos perder esse legado. O combate à corrupção precisa continuar para que o nosso país desenvolva, cresça, prospere e que nós possamos viver um novo momento, uma nova política, uma política com honestidade. Não podemos esmorecer, não podemos diminuir o ímpeto do combate à corrupção. Caso contrário, aqueles que querem se beneficiar, usar do dinheiro público, do dinheiro do cidadão, do pagador de imposto, para o bem próprio, vai ser cada vez maior e mais forte. Por isso, temos que nos unir. Então a gente não pode deixar essas operações e essas ações de combate à corrupção serem desidratadas, serem politizadas e nem as instituições serem aparelhadas. Todo o meu apoio a combate à corrupção e a nossa frente ética contra a corrupção liderada pela minha colega Adriana Ventura. Ainda temos uma enorme quantidade de material que foi coletado, mas ainda não foi investigado. Falam que 70% não foi investigado, então temos muito trabalho pela frente. Isso sem contar que as investigações têm ainda 22 bilhões de reais aproximadamente a serem recuperados, fora os bilhões que já foram recuperados. Por isso, vamos continuar na luta do combate à corrupção. Este filme é um registro em reconhecimento ao trabalho corajoso de todos que participaram da Operação Lava Jato. Muito obrigada a todos os membros da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, da Receita Federal, do COAF e tantos outros que foram corajosos e que deram muito orgulho para o nosso país. A todos vocês, muito obrigada. O nosso país não aguenta mais impunidade, nós vamos continuar lutando. A Lava Jato não vai morrer.